Então, o Supremo está dando validade a esse inquérito, incluindo ali o Ministério Público, e ele vai valer. Mas o que assusta mesmo é o conteúdo de que se chegou depois desse inquérito, né? Houve ameaças a familiares, divulgação de dados pessoais, endereço de telefone de ministros, ameaças pesadas como esta citada pelo ministro e outras que soltaram bombas em calçadas, não em casas, mas em calçadas de casas de ministros, né? E é esse conteúdo que foi discutido. Todo o debate passou longe, Paulo, de direito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e centrou no conteúdo encontrado, ou seja, na seriedade. Este é um inquérito que agora passa a ter validade depois dessa decisão do Supremo. Não tem nada a ver com a história inicial de fake news, viu? Muito bem, Zé Maria Trindade. Deixa eu perguntar agora para o nosso Adriles. Adriles, tem que ser muito ingênuo mesmo para acreditar que os ministros do Supremo Tribunal Federal votariam pela ilegalidade de um inquérito que eles mesmos criaram, né? Sim, claro. É o óbvio, né? O óbvio ululante. Eles criaram de maneira inconstitucional um inquérito ilegal, em que eles são, como bem disse o Zé Maria, vítima, acusador e juiz. Ou seja, eles se colocam como vítimas. E, eventualmente, o Alexandre de Moraes ontem, ele fez uma mistureba, né, uma feijoada completa, em que ele coloca uma ameaça real, concreta, infame, de uma advogada lá do sul do país, e mistura com crimes de opinião, com calúnias, difamações. Esses crimes de calúnia e difamação são prescritos no Código Penal. Eles podem ser respondidos de maneira cabal dentro do Código Penal, sem precisar fazer um inquérito que misture a perseguição a legisladores, a deputados, a apoiadores do presidente, a manifestações espontâneas de apoio ao presidente ou de críticas acerbas ao STF dentro da internet. Ora, eu já me lembro de gente falando do presidente, uma atriz global, a menina Flor lá, falou que queria esfolar a cara do presidente em asfalto quente, disse e reiterava que não estava brincando. E não houve nenhum tipo de processo nesse sentido, nenhum tipo de inquérito do STF formado contra a honra e a respeito de uma possível difamação do presidente, porque isso também poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e poderia formular um inquérito, e não foi feito. Foi feito pela honra do próprio STF. Então você mistura STF, vergonha nacional, com calúnia, difamação e com ameaça de morte ou perseguição de dados pessoais do STF. Os ministros confundem a instituição Supremo Tribunal Federal com as próprias personalidades. Isso é um problema muito narcísico, entendeu? Essa confusão, ela é temerária, porque ela incide num ato inconstitucional a favor das próprias personalidades, da segurança das próprias personalidades. E aí quando você não faz a distinção entre uma ameaça pessoal, uma agressão verbal e uma crítica legítima, dá nisso, num inquérito inconstitucional, ilegal e injusto. Eu gostaria de perguntar aos ministros por que a celeridade tão grande em relação a esse inquérito, quando eles mesmos já deixaram prescrever inquéritos contra o Aécio, contra o Jader Barbalho, contra o Collor, contra o Serra, contra vários políticos investigados. Essa leniência em relação a alguns processos e essa pressa assodada em relação à defesa da própria egolatria. Já encerrou prisão em segunda instância, já escancarou as portas da cadeia para corruptos notórios do país, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não, quando é um crime de opinião contra a honra narcísica dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eles ficam bem apressadinhos. Ok, deixa eu dar o meu bom dia aqui ao Denis Burgman, já vejo aqui ele no telão. Tudo certo, Denis? Bom dia para você. Já quero emendar uma pergunta aqui para você. Você também considera esse inquérito inconstitucional ou não? Bom dia a todos. O caso certamente tem vícios de origem, né? Ninguém tem dúvida disso. Eu acho curioso ouvir aí a Adriles repetindo basicamente a mesma tese da defesa do Lula, a ideia de que o caso não é válido porque tem vícios de origem. Adriles pediu a palavra. Rapidinho, eu não falei só em vícios de origem. Se você analisou bem meu comentário, eu falei de vícios de execução.
Quando você mistura ameaças reais, concretas e agressivas com crime, entre aspas, de opinião, de crítica legítima ao STF, e é isso, ao que tudo indica, que esse inquérito faz, quando você desmonta, você desfaz, você quebra o sigilo de legisladores ou de apoiadores do presidente, mistura participações em manifestações democráticas contra o STF com ameaças formais e agressivas de morte, você está fazendo uma grande mistura, uma grande rabanada entre uma coisa que é uma crítica legítima e uma manifestação criminosa. E aí você dá o status de crime a qualquer tipo de opinião e manifestação legítima. Esse foi o cerne do meu comentário. Zé, concordo com você, Adriles. Denis, só um minuto. O Zé pediu a palavra, em seguida eu passo para você. Fala, Zé. Aí fica muito claro que se trata de uma carteirada suprema, né? Sabe com quem está falando? Isso fica muito claro, né? Não dá para negar isso. Eu me lembro, olha, Adriles, quando eu cobria o governo Collor, era secretária de imprensa da Presidência da República, jornalista Belisa Ribeiro. E no dia nós chegamos lá, era o assunto do dia. O filho da Belisa tinha feito uma música, e a música era o seguinte: estou feliz, matei o presidente. Gabriel Pensador, né? E ninguém foi preso, nem processado, e todo mundo que entendeu que aquilo era uma expressão. Denis, para fechar esse assunto, vamos lá. Não, eu concordo com o Adriles, são vícios de origem e de execução, assim como concordo com alguns dos defensores do presidente Lula que usam exatamente esse mesmo argumento para dizer que a prisão dele foi ilegítima. Muito bem, Zé Maria Trindade, você continua aqui conosco, tá, Zé? Porque agora a gente vai falar de um assunto que tá todo mundo querendo saber, né, gente? Essa questão do Queiroz, investigado por esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele que foi assessor do então, na época, né, hoje senador, na época era deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro. O Queiroz foi preso hoje de manhãzinha lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Eu queria muito que o Vini pudesse nos contar todos os detalhes dessa história. Deixa eu fazer uma pergunta para o Denis agora, para a gente começar a debater essa prisão do Queiroz aqui no Morning Show. Denis, há semanas a gente viu um discurso de interferência, né, do presidente da República nas instituições, principalmente na Polícia Federal. Mas e aí, com essa investida aí, principalmente sobre o próprio filho, né, isso aí uma hora ou outra vai recair no próprio senador da República, com certeza. Como é que fica essa narrativa de interferência do presidente na Polícia Federal, Denis? Vamos ver se a gente aprende mais sobre isso, né, a partir de agora. É muito estranho que tenha levado tanto tempo para pegarem o Queiroz, né? Todo mundo sabia onde ele estava, teve até vídeo dele fazendo dancinha no Hospital Albert Einstein. Conclui, o caso Queiroz é crime comum. Eu vou fechar a última frase. O caso Queiroz é um crime comum, é bandidagem. Mas talvez ao investigar esse crime, a gente descubra muitos outros crimes, inclusive o de usar o Estado para se proteger, o que é corrupção também. Ok, deixa eu botar aqui na... Oi, Vini, você quer falar? Muito bem, deixa eu colocar aqui na nossa conversa o Zé Maria Trindade diretamente de Brasília. Zé, já que o Denis não me respondeu, eu queria uma resposta sua dessa minha pergunta. Eu respondi. Como é que fica a história da interferência política na Polícia Federal se nós estamos vendo essa operação deflagrada hoje? Se você não ouviu essa parte, eu posso repetir. Em primeiro lugar, o seguinte: o Queiroz não estava sendo procurado, né? Ele não era foragido. Ele era procurado pela opinião pública porque sumiu. Ele permaneceu como um fantasma aí da família Bolsonaro. Sabe muito, desde os anos 80 está próximo à família. Então, isto é, no Rio de Janeiro, não é da Polícia Federal, ou seja, estaria ali, teoricamente, ao comando do governador Wilson Witzel, né, e não da Polícia Federal. E aqui se considera que crimes anteriores ao mandato não são investigados. Mas na própria operação, a Polícia Federal do Rio de Janeiro está auxiliando, sim,
nessa Como operação. instrumento, Sim, não mas tá tomando decisões. mas o ponto aqui que eu estou jogando para o debate é o seguinte, eu acho que é importante e válido a gente debater isso, é essa interferência, porque se você intervém, Denis, Adriles e Zé, numa instituição como a Polícia Federal, necessariamente você faz isso visando que isso que aconteceu hoje, esse fato que aconteceu hoje, não venha acontecer, né? Pelo menos eu penso assim. Evitado que pelo menos tem informações antecipadas, e nesse caso aí não houve, né? Foi evidente que Exato. Foi uma investigação que existia, houve campana, há semanas estão seguindo telefonemas do Fabrício, lá na casa houve campana, ficaram lá observando a casa, estranharam que a casa estava vazia e poucas luzes apagadas e acendendo, ele não saía e tal, isso tudo houve mesmo uma operação anterior, antecipada e poderia ser vazada. Perfeito. Adriles, Paulo, vamos lá. tem uma... Só Denis, eu passo para você em seguida. Vamos ouvir o Adriles e em seguida eu te passo. Olha, o governo Bolsonaro tem dois problemas, né? Primeiro, a falha de comunicação, que é encampada no próprio presidente, que não se expressa bem, e cria crises institucionais pela sua verborreia translocada, parece que está sendo sanada pelo seu secretário de comunicação. E o segundo é uma possível leniência em relação ao combate à corrupção, que foi motivo, acho que a causa principal da decepção do Sérgio Moro e a saída dele, né? E essa leniência em relação a esse combate à corrupção teria fruto no seu primogênito, Flávio Bolsonaro, que, como todo mundo já sabe, é o provável implicado na questão da rachadinha, que é uma coisa que toda a Alerj faz e grande parte das assembleias legislativas do Brasil fazem. Não estou passando pano. É errado. E ele é filho do presidente e que deveria pagar. Agora coloca isso, o Bolsonaro, num drama shakespeariano, né? O próprio presidente falou que cortaria na própria carne se um filho seu fosse implicado em um esquema de corrupção, que é o caso. A gente pode fazer uma simetria em relação ao Caixa 2. Todo mundo faz. Não importa. É um esquema de corrupção. Como o Denis bem disse, é uma série de assessores, dividem o salário com o deputado eleito, em tese, para custear campanhas, verbas de gabinete, mas não tem jeito de se custear dinheiro desviado, e é dinheiro público, como o Zé bem disse, né? É dinheiro de corrupção. O Bolsonaro disse que, inclusive, o próprio filho pagaria por um crime de corrupção. Esse governo não tem nenhum tipo de denúncia específica de corrupção, mas já transferiu o COAF do Ministério da Justiça para a Economia, já anuiu com a esdrúxula figura do juiz de garantias, tudo isso, segundo consta suspeita, para defender o seu filho Flávio Bolsonaro de um possível inquérito ou formalizado em relação à sua rachadinha. No caso, o juiz encarregado do caso do Flávio no Rio de Janeiro, ele falou que seria implicado com o governador Witzel, e aí o juiz de garantias poderia anular esse juizado. Só que essa pequena, aparentemente pequena defesa de um filho anula toda a possibilidade de um combate mais efetivo à corrupção. De um governo que, eu volto a dizer, não tem nenhum tipo de denúncia de corrupção em si, mas tem esse grave problema de leniência em relação ao combate à corrupção para que o Bolsonaro defenda um filho seu. Volta ao drama shakespeariano, ou ele corta na própria carne, ou a carne pode apodrecer dentro de si. Ok, Denis, para fechar esse assunto. Só para dizer que quando você troca o chefe da polícia para impedir investigação de corrupção, isso não significa que o escândalo de corrupção deixou de existir. Esse governo tem essa vocação autoritária de intervir nas instituições. Esses crimes que o presidente não quer que investigue. Espera só um minuto, Adriles, antes de passar para você, o Vini pediu a palavra. Fala, Vini. Vamos lá, 2 destaquezinhos, Paulo, para complementar aí. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acabou de fazer um tweet. Ok, Adriles, para a gente encerrar e para o próximo assunto. Não, só uma questão técnica. É prerrogativa do presidente, mais uma vez, decidir quem é o diretor da Polícia Federal. Isso não é intervenção, é prerrogativa do presidente. Se há crimes contra... sim, Adriles, mas quando você faz isso para proteger alguém de investigação, é crime. Mas, Denis, eventualmente, aí é uma ilação. Quando você diz que o presidente muda o Ministério da Saúde porque é autoritário, e quando ele decide quem vai ser o diretor da Polícia Federal, que é prerrogativa dele também, para impedir uma investigação, é uma ilação e uma suspeita. Eu mesmo disse que há uma suspeita de leniência em relação ao combate à corrupção por causa do Flávio.
Mas daí a fazer uma ilação direta em relação à modificação do chefe da Polícia Federal é um pouco demais, enfim. Mas fazer ilação é o trabalho de jornalismo independente, né? Mas ilação em relação a fatos concretos, enfim. Não a ilações subjetivas de ordem Muito pessoal. bem, Denis e Adriles, deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning. Amanhã, sextou, nós estamos aqui nos nossos estúdios aqui da Panflix. Um abraço para você, Zé. É isso, é um privilégio. Obrigado, muito bom dia, bom trabalho. Valeu. Um abraço, Zé. Paulo, eu não tô vendo o rosto bonito de vocês. Eu tô sem retorno de vídeo. Mas olha, mas você sabe que eu queria muito. Denis, eu queria muito estar com esse seu privilégio, porque eu estou vendo o seu, meu caro. Imagina, Paulinha, ontem a gente falou aqui das acusações de racismo contra a Bombril. O Brasil não tem uma lógica nas decisões. Os setores que têm mais poder de influência, eles conseguem liberar aquilo que querem. E os que têm menos não conseguem. Hoje em dia o velho da van tem mais influência sobre as decisões de saúde pública do Brasil do que os médicos. Só cachaça. Só cachaça. Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... Tirar onda, né? Tirar uma ondinha, né? Técnicos, é porque eles não têm certeza nenhuma também. Os técnicos da OMS, das organizações mundiais da saúde, não sabem porcaria nenhuma sobre essa disseminação do vírus. Aí fica todo mundo confuso. Governantes, governadores, prefeitos, presidentes, e não sabem o que fazer. Se você não pode confiar nem nos vigias judiciários, que estão causando uma comoção geral no país, você não pode confiar nem nos médicos, nem nos cientistas, aí vira um caos, meu amigo. Agora, voltando à pauta, que é a reverberação dessa nossa pequena polêmica, a questão é a seguinte, tem que liberar logo, entendeu? Eu detesto futebol e posso falar com propriedade sobre o assunto. O esporte, em geral, é um substituto xoxo para o instinto de guerra do ser humano. Só que na guerra, numa competição formal, real, você conquista um território, um país, um princípio de vida, uma democracia. Mas falta ao futebol uma certa volúpia de umas cabeças cortadas, assim, por um motivo, uma causa mais nobre. Mas eu entendo o esporte, o princípio do esporte nesse sentido. Sem cabeças cortadas, sem derramamento de sangue, você cria esse instinto de competitividade, e aí, aqueles que são civilizados, por exemplo, acabada a partida, volta para casa com essa testosterona, com essa emoção, essa volúpia de uma competição saciada. E nesse momento que a gente vive, trancado dentro de casa, graças aos técnicos totalmente equivocados, malucos, caóticos, que enfiaram a gente nesse isolamento sem fim, e você volta para casa com esse instinto saciado, você se sente de alguma forma melhor. Esse entretenimento é necessário para que as pessoas não fiquem deprimidas, angustiadas, isoladas dentro de casa. Hoje o único entretenimento que tem é o conflito político, que não só não melhora os humores, como piora, fica todo mundo exalando ódio, raiva, ressentimento. Eu que quero dar um abraço no Denis um dia, tomar uma cerveja, um vinho com ele, pago com o dinheiro do Gregório do Vivier, fico aqui me estapeando com ele quase todo dia. Então o futebol une, inclusive, torcidas adversárias, aquelas civilizadas. Então o entretenimento é fundamental, não é uma coisa banal e dispensável. E é ridículo realmente o governador Dória aqui, para finalizar meu comentário, por exemplo, liberar shopping que tem aglomeração, tem ar-condicionado que dissemina vírus, lugar fechado que dissemina vírus, e não liberar futebol. E outra coisa aqui que não tem nada a ver talvez, por que não libera parques? Parques são abertos, entendeu? As pessoas vão lá para se entreter, para ver umas às outras, ninguém vai causar aglomeração em parque. Fica a impressão que ele tem algum tipo de rabinho preso com os comerciantes lá que impulsionaram a abertura do shopping. Fala, Vini. E daí alguém fala, não, vai liberar isso, então você se libera é bolsonarista. Cara, você precisa ter um médico à frente dessa coordenação. E os médicos estão sendo demitidos do ministério. Denis, você sabe que a politização de qualquer coisa realmente é terrível. Inclusive a OMS, o problema dela é que ela é ultra politizada e ultra populista em manifestar esse isolamento estúpido e burro para todas as regiões diferentes e ser mancomunada com a China, mancomunada com a China na responsabilidade pela disseminação do vírus. Ou seja, se a gente não pode confiar na maior organização mundial de saúde,
realmente a gente está meio perdido exatamente por causa do populismo médico da OMS e da politização da medicina pela OMS. Você ganha do governo por menção a essas instituições? Não, você deve ganhar do Tedros, porque o Tedros assim, deve ganhar uma caixinha do Xi Jinping lá da China e deve mandar pra você fazer uma defesa tão incondicional assim dos erros da OMS. Olha, deixa... Os financiam também, não Denis e Adrilles. Se você tiver uma grana da OMS, você manda pra cá que eu tô precisando. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pro Viga e passar a palavra pra ele. Viga, você tá na PF aí, é isso? Mas deixa eu botar minha colher nessa questão envolvendo aí politização ou não, até porque os argumentos pró e contra também são politizados. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan e do Morning Show, essa volta do futebol, ela foi pressionada, capitaneada pelo clube mais rico e mais poderoso do Brasil, o time da moda chamado Clube de Regatas do Flamengo. E então tem a questão lúdica, esportiva. O Flamengo foi o primeiro a voltar a treinar e criou toda a sua metodologia. Mas tem um elenco caro, com profissionais que ganham mais de R$1 milhão por mês. Então, deixá-los enclausurados sem poder produzir também significa um prejuízo de caixa para o rubro-negro, que já perdeu 2 patrocinadores nesse interim da pandemia. Que o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde disse ontem que a epidemia do coronavírus no Brasil permanece severa, mas há sim sinais de estabilização. Eu queria muito que o Vini pudesse nos dar um panorama dessa história toda. Vini. Para a alegria de Adrilles Jorge, que ama de paixão a OMS, o Michael Ryan, diretor executivo, disse que a pandemia no Brasil ainda é grave, mas que a situação está, sim, se estabilizando. Agora, ele pediu cautela, Paulo, porque ele disse que é justamente neste momento de estabilização que alguns países acabaram relaxando um pouco aí algumas medidas, e aí a coisa pode se transformar num aumento muito rápido. Ainda estar bastante grave, a OMS entende que a infecção de Covid aqui no Brasil está estável, Paulo. Muito bem, deixa eu perguntar agora para o Denis, Vini. O Imperial College mostrou que a velocidade, Denis, de contágio por coronavírus no Brasil se reduziu pela 3ª semana seguida. O que explica isso? Eu queria que você desse um panorama também para nós. As medidas de isolamento, né? As medidas de distanciamento social, os modelos eles estão cada vez mais precisos. A gente está aprendendo sobre essa doença enquanto lida com ela pela primeira vez. É bom lembrar que 6 meses atrás não existia nenhum caso dessa doença. Não, nada a ver, irmão. E hoje já tem muitos milhões de casos pelo mundo, e a comunidade científica está tentando correr atrás, né? E a OMS faz esse papel de coordenação entre os vários países. Por que não está baixando no Brasil? Porque as nossas medidas de distanciamento social, elas ficam sendo furadas e boicotadas, inclusive, pelo próprio governo. Então a gente não conseguiu que a curva baixasse tanto quanto precisava acontecer para a gente começar a liberar. Isso é muito frustrante. Posso só te fazer uma pergunta insistindo nisso? Eu queria citar um exemplo aqui, porque eu particularmente eu tenho dúvidas sobre isso e queria um pouco mais de esclarecimentos. A UFRJ declarou, Universidade Federal do Rio de Janeiro, declarou que vai esperar a vacina contra a Covid-19 para retomar as aulas presenciais. Putz. Ou seja, quando é que isso vai acontecer, Denis? Como é que uma instituição faz uma declaração dessa? Você concorda com isso? Ridículo. Eu não tinha visto essa declaração, vou até checar. Checa. Eu não sei se a instituição falou isso oficialmente. Me parece. Sim, falou. Me parece, no mínimo, precipitado. Eu acho que o mundo vai aprender aos poucos como é que convive ao longo do próximo ano. Vai ser um ano difícil. Agora, não pode ser uma discussão tipo, o meu presidente acha que tem que abrir, então tem que abrir. Tem que ser uma discussão baseada em evidências. Vamos lá, Adrilles, vai lá. Tem uma grande evidência, né? A epidemia parece que está estável no Brasil e está baixando agora. Tem uma contradição na fala do grande epidemiologista Dennis Burgerman, que é a seguinte: a gente está diminuindo progressivamente o isolamento social. Então você não pode acreditar a baixa... Calma, você não pode acreditar a baixa da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil, ao isolamento. É o contrário. Eu sempre achei que a gente nunca fez um isolamento específico, tanto
mais os números mostram, 53%, 54% das pessoas nunca fizeram, sobretudo nas zonas periféricas, nas periferias das grandes cidades, sobretudo em São Paulo. Então, o número de mortos infectados que a gente tem resultado sempre foi de um não isolamento informal, que não garantiu empregos, que empobreceu as pessoas e condenou as pessoas à fome, miséria, isolamento, depressão. Pior ainda, se eventualmente a gente tivesse seguido os conselhos, né, de agora do vice-diretor da OMS e mantido só as regras de distanciamento social, aí eu sou absolutamente a favor, a gente já teria menos doentes de câncer morrendo em casa, menos cardiopatas adoecendo mais em casa, ou seja, outras mortes das pessoas que têm medo de ir para o hospital, menos cancelamento de cirurgias que causam exatamente muito mais problemas de saúde que provavelmente o Covid causará em relação, sobretudo, ao isolamento estúpido e burro que foi feito com os devidos vaticínios, né, completamente equivocados da Imperial College e encampados pela OMS. Oxalá ela tivesse dado esse conselho de distanciamento social no começo da pandemia. Agora, tem outro fato também, eu vou citar um outro ídolo do Dennis Burgman aqui, que é o Dr. Osmar Terra, que falou o seguinte, que toda epidemia tem uma crônica de tempo que leva do começo, do princípio ao fim. Segundo ele, a epidemia está no fim porque ela já estaria no fim de qualquer jeito, com ou sem isolamento. E daqui a algumas semanas ela tende a arrefecer. E parece, o que está acontecendo. Ok, deixa eu passar a palavra para a Paulinha agora que pediu. Vamos lá, Paulinha. Queria fazer um merchan, porque eu gravo um podcast semanalmente com o Thiago Tamborini, que é um psicólogo especializado em educação infantil e também de adolescentes, e as escolas estão conversando a respeito dessa volta. Muito bem, Denis, quer fechar ou posso passar para o próximo assunto? Bem brevemente, né? Você citou o Osmar Terra. Osmar Terra é o campeão de desinformação sobre o coronavírus, né? Sim. Ninguém publicou tanta mentira sobre esse assunto quanto ele. Ele é famoso por isso. Ganha. Ele é famoso por isso. O Imperial College ganhou, censura científica quando não concorda com o resultado. Eu acho até comovente a forma como o Adrilles discorda de pesquisas que ele nunca leu e que ele não tem a menor intenção de ler. Ô, Denis, pelo amor de Deus. O Imperial College previu quase 1 milhão de mortos no Brasil. Não previu, Adrilles. Se você tivesse lido o estudo, você saberia disso. A OMS foi e voltou atrás diversas vezes. Erraram todo mundo. Eu acho assim, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade. Vou te dar a palavra agora. A gente tem que ter humildade para falar o seguinte. Todo mundo errou nesse negócio. Tem uns que erraram menos. O Osmar Terra, em relação ao doutorado na OMS, errou menos. Que agora significa por favor, agora, Adriles, né? Conclui, Denis, vamos lá. Não errou, tudo isso que o Adrilles está falando é mentira. O Imperial College faz modelagem por computador, tem estudos sendo lançados todas as semanas, os estudos vão sendo atualizados. Ele nunca previu 1 milhão de mortes, ele desenhou vários cenários, o pior cenário era de 1 milhão de mortes. A gente sabe, sim, por que as medidas de relaxamento, as medidas de restrição foram sendo relaxadas e ainda assim caiu a contaminação. Porque tem um atraso, tem um período de incubação, demora 2 semanas para a gente ver os efeitos da coisa. E infelizmente, no momento que a gente está conseguindo estabilizar, a gente vai ficar preso numa pandemia enquanto o resto do mundo ouve cientistas e sai dela. Denis, meu amor, a Nova Zelândia está com novos casos, enquanto a Suécia enquanto a Suécia está caminhando para a imunidade de rebanho, cada vez menos mortes, cada vez menos infectados. Okay. Então ninguém tem certeza de nada, meu amigo. Oi, Paulinho. A da Nova Zelândia a gente já conta ontem aqui, Brasil, né? Fala, Paulinha, pode falar. Não, que da Nova Zelândia é um caso bastante curioso de 2 mulheres que vieram para ver o pai que estava morrendo. Essas 2 mulheres que estavam contaminadas, né? Não foi um caso que aconteceu dentro da Nova Zelândia, foram 2 mulheres que vieram de fora e que agora já estão em isolamento. Elas puderam viajar porque o pai estava para morrer e as pessoas que tiveram contato com elas já estão todas isoladas e sendo testadas, então também não foi assim, brotou de novo aqui, hein, gente, coronavírus, não foi. Prova minha foi tese. O caso dessas 2 quando mulheres. As pessoas viajam para um lugar como Nova York, tem favor. Novos casos, quando não viajam, quando Mato Grosso do Sul não tem. 10 segundos para fechar, vai que eu preciso ir para o próximo assunto, fala. Fechei. Fechou?
Uhul! Então é o seguinte, gente, para finalizar essa conversa toda, Vini, a deputada Joyce Hasselmann está com coronavírus? Muito bem, vamos começar a debater essa questão então, Adriles. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Eu não sabia, o Denis também, que é cientista, pode me responder. Eu não sou coronavírus, cientista. Eu leio, eu estudo. O coronavírus, de alguma forma, afeta a psique da pessoa? Porque a Joyce Hasselmann, recentemente, ela escreveu um tweet dizendo assim, que a Venezuela condenou o Brasil por crimes contra a saúde pública, que foi lá na ONU. Eu acho que alguém que coloca a Venezuela como exemplo moral a ser seguido, sobretudo na ONU, que é uma porcaria. A ONU é uma porcaria pelo seguinte: a ONU, ela dá voz a todo o mundo democraticamente. Parece uma coisa boa, né? Mas é horrível, porque exatamente a maioria do mundo é uma merda. Entendeu? A maioria do mundo é Venezuela, é a Turquia, é Congo, que não tem nenhum tipo de respeito aos direitos humanos. Em regiões da Turquia, uma mulher estuprada é obrigada a casar com um marido estuprador. Olha só que coisas absurdas. A Venezuela é uma das piores ditaduras do mundo e a Joyce faz um elogio à Venezuela, que fez uma petição contra o Brasil na ONU. A ONU dá voz, e essa é a instância globalista pior que existe no mundo. A ONU dá voz a ditaduras, a facínoras, a canalhas, a países horrorosos, quer dizer, a governos horrorosos de países, né, que são oprimidos por esses governos horrorosos, exatamente em nome de direitos humanos. A Venezuela tem um lugar na Secretaria de Direitos Humanos da ONU. E a Joyce Hasselmann, que eu não sei se até o momento não tem comprovação que o coronavírus afeta a psique da pessoa, faz um elogio à Venezuela criticando a ONU. Restabelecimentos físicos, metafísicos e psíquicos, a senhora Joyce Hasselmann, que foi inclusive recentemente acusada de fazer aquilo que ela acusou, né? Produção de fake news, contratar robôs usando verba de gabinete de seus funcionários para atacar o governo do Estado. Restabelecimento psíquico e físico a Joyce Hasselmann. Vamos lá, Denis. Eu acho muito terrível esse momento que a gente vive no Brasil, né? É uma pessoa que está doente, correndo risco de vida, e o que a gente ouve é ataque pessoal e quase que uma pulsão de morte, né? Dá pra transparecer um desejo de morte. Se não, na fala da Adriles, no Twitter do Eduardo Bolsonaro hoje, quando ele se pergunta hoje de manhã se coronavírus pega em porco, para além da grosseria, né? Foi negligente e, no limite, genocida. E isso precisa ser investigado. Ô, Paulo, eu não sei se o mesmo vírus que atacou a Joyce atacou o Dennis Burgman, porque realmente comparar a Venezuela, que subornou os seus juízes, que fez oficiais de baixa patente, generais, para estabelecer um conluio entre militarismo, juízes, que subornou os seus próprios legisladores para conseguirem fazer essa ditadura branca, comunista, que é o caso da Venezuela, e comparar isso com o Brasil, em que os outros poderes atacam sistematicamente um presidente que fala em nome de liberdade, inclusive liberdade de seu cidadão, de se defender, inclusive com armas, do próprio Estado opressor. É a mesma coisa que se comparar um rato com um elefante. Pelo amor de Deus, né, Denis? Denis, melhoras pra você também, por favor. O Denis, eu super entendo tudo que o Denis fala, eu só queria fazer uma pontuação no que ele fala, que eu acho que é um certo preconceito você condenar um militar ser empossado num cargo público, entendeu? Não é porque ele é militar, não é porque ele é militar, Denis, que ele não é preparado, entendeu? Então, você está dizendo que você disse, inclusive, isso ontem aqui, falou que uma das ações... Posso esclarecer isso então, Paulo? Eu vou concordar com você. Eu vou passar para você, mas deixa eu só terminar. Você disse ontem que, um dos motivos do Bolsonaro ser um governo fascista era de que nós tínhamos um general à frente do comando do Ministério da Saúde. O vídeo está gravado lá, você falou isso. Pode, você não falou, pode tocar, se você quiser. Você desmente isso, sem problema. Eu acho que isso é um erro, entendeu, Denis? E é um certo preconceito, porque não é porque o cara é militar, não é porque o cara é militar que ele não vai ter o preparo para assumir um posto. Eu já entendi, Paulo, você tá repetindo a mesma coisa várias vezes. Quer que eu te diga por que eu não não disse isso? Eu acho que não sou eu que disse, é você que Você falou. Quer insistir que eu disse o que eu não disse ou você quer me deixar falar o que eu disse? Não, pode falar, eu tô te dando a oportunidade, claro. Você não é oprimido aqui, tem querido, muitos militares. Tá?
Tem muitos militares muito capacitados. O meu problema não é com pôr militares. O meu problema é com aparelhar o exército. Tem 3 mil militares no governo brasileiro, assim como tem milhares de militares no governo venezuelano, vários deles na ativa. Você não pode dar para a mesma pessoa que você dá poder político, você não pode dar um rifle. Quem tem poder político não pode andar armado, porque daí ela tem toda a condição de impor o que ela quiser para todo mundo. Você não pode nomear militar, então? a democracia. Então você está dizendo que não você pode está nomear dizendo militar. exatamente o que eu falei. É isso aí. É exatamente o que eu falei. Nada Não pode nomear militar, você falou isso. Acabou de Vocês falar. falam sem parar, essa dupla dinâmica. A Adriles e o menino prodígio, Paulo, vocês falam sem parar. Não é dupla dinâmica, Denis. Eu só tô querendo Você debater acabou uma de dizer fala que que não pode nomear você militar. falou. Não fui eu que Você falei. não, você tá querendo falar sem parar, sem ouvir nada. Você é o menino prodígio do Adriles. Não, Deixa de não ser sou o hobby, menino prodígio dupla do Adriles. dinâmica. Depois Vocês são ridículos. eu vou comprar um tênis legal pra você, Denis, depois eu te passo. Mas vamos seguir em frente aqui Eu com o vou nosso cobrar, programa, vou cobrar. gente. Porque a gente vai terminar agora o programa sempre em alto astral, né? O Denis e o Adriles aqui, a gente contribui para que esse programa tenha um astral maravilhoso. E eu queria que a Paulinha contasse para nós o que tem de live boa pra gente e o Lima Duarte acompanharmos hoje e nos próximos dias, Paulinha. Tchau, Vini! Tchau, abraço para todos aí que contribuem para esse ambiente gostoso, harmônico, simpático aqui do Morning Show. Denis Burgman, eu queria dizer para você, meu caro, que é um prazer debater com você. Prazer enorme também. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. Tchau pra dupla dinâmica. A gente se encontra amanhã. Tchau, Adriles. Ô, Paulo, vamos fazer uma live, um PADD, nós dois dançando, já que a gente é uma dupla dinâmica, pra fazer inveja no Denis, pra ele Não, assistir eu agradeço. de madrugada? Eu agradeço. Fica o Adriles. convite. Eu agradeço. A gente pode até concordar com algumas coisas, mas há limites. Eu acho que dançarino pode ser comentarista também. Viu? Não pode não. Pode sim. Gente, vamos almoçar, que a gente tá morrendo de fome aqui. Um beijo, um abraço pra vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, o Morning Show tá de volta, sempre em alto astral, em democracia, em tudo que vocês quiserem. Tchau, gente.